Por isso, hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, nós trouxemos o Dr. Vinícius Conceição aqui para a gente conversar justamente sobre esse malefício, esse mal que entra no nosso organismo, cria um vício que depois é difícil largar. E vai fazendo mal. E vai fazendo mal. Doutor Vinícius, o senhor é muito bem-vindo. Obrigado. Eu acho que é uma doença. A gente precisa falar abertamente sobre isso. Achei interessante que você colocou que é o direito de cada um e a gente precisa respeitar, mas a gente precisa entender que o hábito de fumar e a dependência à nicotina, ela é uma doença e precisa ser tratada como tal. E como uma doença, você tem medicamentos, você tem intervenções do ponto de vista psicológico que podem permitir que pessoas com mais dificuldade para parar consigam atingir esse objetivo de cessar o cigarro. Não é fácil, mas a gente tem todo um arsenal preparado que pode possibilitar que isso aconteça de maneira mais fácil. A pessoa precisa desejar parar de fumar. Esse é o pontapé inicial. A gente vê com muita frequência que às vezes o que levou a pessoa a parar de fumar, por exemplo, foi o nascimento do filho, muito comum o nascimento dos netos, porque às vezes o pai de família ele está trabalhando enquanto os filhos estão crescendo, mas na hora dos netos você já tem uma idade mais avançada, já tem uma outra maturidade. Então, às vezes, o nascimento dos netos, a convivência com as crianças em casa, às vezes é o ponto de partida para que a pessoa diga, agora eu acho que está na hora de eu realmente parar. De alguma maneira, eu sou exemplo para alguém e eu preciso fazer com que ela entenda que isso não é o caminho mais desejável. Mas precisa querer. O pontapé inicial é esse, é você desejar parar de fumar. E por que as pessoas são sempre aconselhadas, doutor, a parar de fumar? A gente tem que entender que o cigarro, quando a gente está falando de fumar, isso engloba uma série de substâncias e mecanismos para isso. O cigarro convencional, o charuto, o narguilé, o cigarro eletrônico, o vape, que agora está tão difundido entre os jovens. Por quê? Porque o tabaco e as substâncias que vêm da combustão do tabaco levam ao desenvolvimento de uma série de doenças. Então a gente fala muito do câncer, mas doenças cardiorrespiratórias, risco maior de infarto, impotência. Então o cigarro é a principal causa evitável de morte no mundo. São 8 milhões de mortes por ano por doenças relacionadas ao cigarro no mundo inteiro. Só no Brasil, estimado mais ou menos 440 mortes por dia relacionadas ao cigarro. Isso sem contar as pessoas que adoecem, que deixam de trabalhar, que deixam de produzir, o custo que isso tem para o sistema de saúde. Então, é realmente o fator de risco mais importante para desenvolver doenças à frente de obesidade, à frente de consumo em excesso de açúcar, de qualquer outro problema. Por isso a gente fala tanto em parar de fumar. Tanto que existe até um dia de conscientização para o combate ao fumo. São campanhas esclarecedoras, campanhas de incentivo e campanhas que mostram que é possível parar e por que se deve parar. E quando a gente pensa no cigarro, doutora, a gente imagina a pessoa, e eu até comentei isso, quando era jovem eu dizia assim, imagina, isso me acalma, não, isso me deixa bem, eu não consigo. E as pessoas têm realmente 1 milhão de coisas já ali no bolso, prontinho para poder dar como resposta. Mas qual é no nosso organismo essa substância? Porque são quantas substâncias tem o cigarro? O cigarro convencional, ele tem mais ou menos 2.500 substâncias. Dessas, no mínimo 60 delas são sabidamente cancerígenas, provocam diversos tipos de câncer, câncer de boca, língua, orofaringe, pulmão, bexiga, estômago. Mas a gente tem mais de 2.500 substâncias, boa parte delas particuladas, e essas partículas elas vão se depositando ao longo de toda a via respiratória, desde a narina, da boca, até os alvéolos, que é a estrutura principal de troca de oxigênio por dióxido de carbono. E essas partículas elas vão causando um processo inflamatório nessas mucosas, e essa inflamação ela vai levando à destruição desses tecidos e à perda dessa funcionalidade de troca de oxigênio por dióxido de carbono. É como se você fosse aos poucos asfixiando o seu organismo e levando menos oxigênio para os seus órgãos, e isso, com o passar do tempo, vai causar um dano no corpo inteiro. Sem falar no risco de alteração no DNA da célula, que é o que vai levar ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. O senhor, como oncologista,
imagino que tenha muitos pacientes, não sei se a maioria deles, porque o câncer não depende exclusivamente das substâncias do cigarro, mas creio que em grande parte o cigarro teria essa participação nos cânceres. Só para a gente ter uma ideia, o câncer de pulmão, que é o tipo mais comum causado pelo cigarro, ele é o câncer que mais mata no mundo, então mais do que câncer de mama, próstata e intestino juntos. É o segundo câncer que mais mata no Brasil e 85 a 90% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao cigarro. Ou seja, as pessoas não teriam se não tivessem o hábito ou de fumar frequentemente, ou seja, não tivessem fumado no passado, ou às vezes não fumam, mas são tabagistas passivos. O tabagista passivo, que é aquele que convive com quem fuma, também tem um risco aumentado de câncer, de doenças cardiorrespiratórias. Então, às vezes ele está fumando por tabela, mas ele também entra nas estatísticas do desenvolvimento de doenças relacionadas ao cigarro. No caso aqui da Rosana Gonçalves, que o marido é fumante, ou seja, ela inalando essa fumaça que ele solta do cigarro, que já passou pelo organismo e já está eliminando normalmente, quando respiramos, o organismo já vai eliminando aquilo que o gás carbônico, enfim, todas as outras substâncias do nosso organismo, que o organismo está jogando para fora. Com o cigarro, ela vai estar respirando isso e mais um pouco. A pessoa que está próximo de quem fuma, ela basicamente, em menor quantidade, mas ela acaba aspirando aquela fumaça e aqueles produtos da combustão do cigarro em menor quantidade, mas ela também vai inalar. Então, os riscos de desenvolver doenças cardiorrespiratórias e até de desenvolver câncer, ele é menor do que quem fuma, mas é maior do que a pessoa que não fuma. Basta ver se você tem em casa crianças que são asmáticas, que têm bronquite. Essas pessoas, mesmo sem fumar, elas vão sofrer a consequência de ter um ambiente em casa de alguém que fume. Inclusive, o doutor trouxe hoje para nós, para ilustrar a nossa conversa, um pulmão super saudável e um outro nem tanto. E aí nós vamos até lá agora e eu quero aproveitar e convidar você a participar desse momento dessa conversa. Vamos lá, doutor? Vamos lá. Porque, afinal de contas, quando a gente fala, para de fumar, às vezes a gente não tem noção. E tem um detalhe, doutor. Podemos passar por aqui? Tem um detalhe. As pessoas, isso eu já ouvi de amigos meus, né? Que vai comprar um maço de cigarro e aí fala assim, não, esse aqui que tem impotência eu não quero. Ah, não, esse aqui que não quero. Como se não comprar o maço de cigarro com o alerta do câncer fosse evitar que a pessoa tivesse câncer. E não é bem assim, né? Nós vamos entender hoje, com essa ilustração aqui, como realmente funciona. Eu acho que o alerta é importante. O Brasil ele conseguiu diminuir muito o número de tabagistas nos últimos anos. O Brasil é um dos países que conseguiram fazer isso de maneira mais eficiente. A gente caiu em 35% o número de tabagistas nos últimos 20 anos, mas a gente ainda tem 10% da população tabagista. Isso é mais de 21 milhões de pessoas. E eu acho que uma das coisas que facilita muito a questão visual é que a gente quer muito falar também para o jovem. O jovem hoje, ele é bombardeado de informações, mas ele quer ser descolado, ele quer andar em grupos, ele quer estar antenado. E o vape, que veio um pouquinho nessa onda de substituir o cigarro, ou com uma ideia de que o vape possa ser a porta de saída para quem fuma, porque a gente tem que lembrar que a nicotina ela não causa grandes estragos no organismo, mas ela é o produto que causa a dependência. E a nicotina ela chega no nosso cérebro em milissegundos e faz com que a gente libere uma série de neurotransmissores relacionados ao prazer, ao relaxamento. E por isso quem fuma sente um bem-estar muito grande ao fumar. E é essa substância que a hora que você tenta parar de fumar causa às vezes a síndrome de abstinência, a língua formigando, que o telespectador falou que acontece quando ele tenta parar. Então a ideia de mostrar isso visual é atingir principalmente a população jovem que está entrando muito na onda do vape. O vape tem nicotina, o mecanismo é um pouco diferente do cigarro convencional, mas tem várias substâncias que causam doenças respiratórias e que provavelmente também causam câncer. Inclusive, fica aqui o alerta que tem muitos depoimentos de muitos jovens, inclusive famílias
falando da perda dos seus jovens, dos seus filhos, dos seus sobrinhos na internet. Você vai ver isso nas redes sociais com muita frequência, com o uso desse cigarro eletrônico. Então, o que nós estamos falando aqui do combate ao fumo é bem mais amplo do que o que a gente imagina. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo. É com essa imagem do pulmão de uma pessoa que fuma que a gente sai e volta já já para continuarmos esse tema clínico e justamente mostrando para vocês que o cigarro e as suas derivações trazem muitos malefícios para o nosso organismo, doenças sérias, algumas delas levando até a morte, mas a gente não está aqui para assustar vocês, de forma alguma, né, doutor? Nós queremos alertar, nós queremos informar. Uma pessoa que tem informação é uma pessoa que com certeza vai ter uma consciência diferente. Vai tomar decisões mais acertadas, né? A partir do momento que tem a informação. Nós temos esses dois pulmões, perdão. E nós saímos e voltamos na imagem com o pulmão de quem fuma. Quem, por exemplo, como fumou pouco tempo, como foi o caso da Bernadette, lá de Paulínia, que fumou charuto um pouco de tempo, mas parou, ou uma pessoa que fumou, como eu, 2 anos e parou, tudo bem. O organismo leva quanto tempo para recuperar? A gente tem aqui, de quem está vendo na televisão do lado esquerdo, que seria um pulmão normal, ele tem realmente esse aspecto mais róseo. E o pulmão que está submetido a essas partículas que tem no cigarro, ele vai ficando realmente preto e os alvéolos eles vão sendo destruídos e vão formando como se fossem buracos mesmo. Quando a gente pega, por exemplo, só de você estar num ambiente com muita poluição, se a gente pegar uma pessoa que mora em São Paulo, que nunca fumou, e for olhar o pulmão desse indivíduo, ele não vai ter esse aspecto, mas ele já vai ter um pulmão mais preto do que esse por conta de deposição de partículas de poluição, que já é fator de risco para uma série de doenças respiratórias. A pessoa que fuma, se ela fumar 1 mês, ela já vai começar a ter dano no pulmão e a gente já vai começar a ver algumas áreas parecidas com essa de destruição dos alvéolos. Uma pessoa que fuma e parou de fumar, os danos causados ao pulmão eles são boa parte irreversíveis. Então o fato de parar, na verdade, vai fazer com que o pulmão pare de piorar, mas ele vai estacionar e algumas destruições causadas elas não se revertem. Mas em relação a riscos de desenvolver câncer, de desenvolver doenças cardiorrespiratórias, a gente estima que você leve 20 anos para voltar a ter um risco parecido, que nunca vai ser igual, a quem nunca fumou. Então você precisa de... Os benefícios são imediatos. Se você para de fumar 1 dia, já diminui pressão arterial, já diminui frequência cardíaca, o seu cérebro já começa a funcionar de outra maneira, 1 semana o seu paladar já começa a voltar ao normal, mas você precisa de 20 anos sem fumar para voltar a ter os mesmos riscos de câncer, de doenças cardiorrespiratórias do que quem nunca fumou. E independente destes 20 anos sem fumar, nunca mais ele será como esse? Nunca mais. Alguns danos, principalmente o que a gente chama de fibrose, aquele processo inflamatório que vai sendo substituído por um tecido de cicatriz, é igual quando você caiu, teve um corte que você levou ponto e aquela cicatriz vai ficar para o resto da vida. É a mesma coisa, as cicatrizes causadas pelo cigarro, eles vão ficar para o resto da vida. Ou seja, vai diminuir um pouco os riscos do que se você continuasse fumando, porém, o ideal é sempre parar. Ah, Rita Maria, mas já estou com 60, 70. Ah, eu fumei a vida inteira. Isso diminui o risco. Até o paciente, às vezes a gente recebe muito paciente que acabou de ter o diagnóstico de um câncer de pulmão e a primeira pergunta que às vezes ele se faz, ou a família, é: vale a pena parar de fumar? Agora eu já tenho a doença. E a gente tem estudos que são muito concretos em mostrar que quem para de fumar vai melhor com o tratamento, tem mais chances de se restabelecer, mais chances de se curar. Então, embora o dano possa ser permanente, o que já aconteceu, você reduz muitos riscos de vir a ter um problema no futuro parando de fumar. Por isso que a gente alerta, faz tanta campanha e estimula ao máximo que as pessoas
parem de fumar e às vezes a gente conversa com quem fuma, mas às vezes a gente conversa com o familiar de quem fuma. Porque às vezes quem vai fazer com que aquela pessoa pare de fumar é o filho, é um pouquinho do que a gente falou, é o neto, é a esposa, são os amigos. Então às vezes a gente tenta influenciar a família, que é quem vai dar o suporte, e às vezes vai ser o estímulo que precisa para realmente a pessoa que fuma conseguir. E olha, para você que está vendo esses 2 pulmões, para você que está com a gente, prestando atenção, nós vamos voltar lá para a sala, porque a gente vai continuar a nossa conversa, daqui a pouco nós teremos aí o nosso artesanato, e eu queria que você, nesses segundos em que nós vamos lá para a sala, que você pensasse, vale a pena fumar? Que não seja uma pergunta, mas uma afirmação. Vamos voltar lá, doutor? Que seja uma afirmação, vale a pena parar de fumar. E eu achei interessante vocês terem buscado, doutor, exemplificar nesse pulmão grande, para que mais pessoas pudessem, por favor. Obrigado. Para que mais pessoas pudessem visualizar, porque visualizando, eu acho que fica melhor. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. De mostrar que é possível, sim, parar e ainda ter chances de ter saúde. Eu acho que quando a gente fala, as coisas às vezes se perdem um pouco. Quando a gente mostra, né, aquela máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, principalmente com jovens, então com esse pulmão a gente consegue levar isso para a praça pública, consegue levar isso para Viracopos. Hoje a gente esteve numa escola de manhã para dar palestras e mostrar o pulmão para os adolescentes. Então, acho que isso nos permite atingir uma população maior e é isso, levar a informação do quanto o cigarro é devastador e que o ideal, já que é tão difícil parar, é evitar entrar nesse mundo, evitar o vício, evitar o vape, que a gente tenta falar tanto, porque nos últimos anos teve um aumento muito grande do uso do cigarro eletrônico. E inclusive tem doenças novas vindo com o vape, Tem doenças né? novas. Erroneamente, às vezes as pessoas acham que ele não causa mal ou que ele causa menos mal. E às vezes, como a pessoa que usa o vape usa ele o dia inteiro, a gente já tem associações que mostram que às vezes você usar o vape durante o dia equivale a fumar 80 a 90 cigarros por dia. E tem uma doença que foi identificada primeiro nos Estados Unidos chamada EVALI, que é uma doença pulmonar crônica, causada pelo processo inflamatório que essas partículas do vape causam, inclusive com mortes nos Estados Unidos, e a gente já tem identificação de casos de morte por EVALI, que é uma doença causada pelo uso do vape. Eu tenho aqui a participação da Gilda Tição, ela colocou assim, realmente é preciso muita força de vontade para parar de fumar, ou um motivo. Eu, por exemplo, parei de fumar quando engravidei. Fumei por 20 anos e já faz 10 que parei, graças a Deus. A Iracilda Cândido colocou, eu faço 8 anos que deixei de fumar. São pessoas que já estão buscando a sua forma de ter mais saúde e ter uma vida um pouco mais longa. Porque quem fuma morre mais cedo. Morre. A gente tem dados que mostram que a expectativa de vida de quem fuma é em média 10 anos a menos do que seria esperado para aquela pessoa se ela não fumasse. Um cigarro que você fuma por dia, existe uma máxima, isso não tem uma comprovação que é exatamente isso, mas que um cigarro fumado é um dia a menos de vida. Mas a gente sabe, a estatística mostra 10 anos a menos de expectativa de vida. Uma coisa que é importante é que, assim, não é fácil, mas não é impossível. E a gente tem hoje um arsenal, inclusive medicamentoso, que está disponível inclusive no SUS. Então aquelas pessoas, às vezes a gente acha que é só quem tem plano de saúde, é quem tem condições de comprar um remédio, que vai ter acesso a essa medicina que possibilita parar de fumar. E o SUS hoje ele está bem organizado e bem equipado para fornecer para aquelas pessoas que querem parar de fumar os medicamentos, às vezes a goma de nicotina, o adesivo, eventualmente alguns antidepressivos que são específicos para diminuir a vontade do tabagismo. Então aquela pessoa que quer, ela pode buscar esses recursos, inclusive gratuitamente, que eles estão disponíveis e isso vai facilitar muito. O cigarro ele tem toda uma questão social embutida nele. Então a nicotina que causa dependência, ela vai sair do seu organismo e a dependência química ela dura mais ou menos de 7 a 10 dias. A partir de 10 dias, em teoria, você não tem mais a dependência química, mas tem a questão social, o trejeito, o segurar o cigarro, o conviver às vezes com pessoas que fumam. Às vezes quem fuma e quer parar de fumar vai ter que abandonar por um tempinho o café, o chocolate,
a bebida alcoólica, que acabam sendo alguns mecanismos e gatilhos que fazem com que a pessoa naquele momento está comendo um pedaço de chocolate e sinta vontade de fumar. Então são recursos que ela vai ter que lançar a mão para facilitar que ela consiga, mas é possível desde que a pessoa queira e tenha um apoio familiar para isso. E olha, tudo isso que nós estamos colocando aqui hoje no programa, quero fazer um convite para você. Hoje à noite, nós vamos disponibilizar essa nossa conversa no nosso canal no YouTube. Você conhece alguém que você ama e que fuma? Passa esse vídeo para essa pessoa, compartilhe, vai lá, curte. Depois que ele estiver disponível já no recorte somente da entrevista, porque isso vai ajudar muitas pessoas. E eu espero que as pessoas compartilhem muito, porque essa informação hoje, de uma maneira tão clara, com o Dr. Vinícius Conceição aqui com a gente, oncologista clínico, tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. Doutor, o que é importante nós pensarmos? O senhor falou sobre o vapor, né? Falou das doenças, enfim. Sempre vai surgir algo novo para levar as pessoas a esse vício, ou como elas pensam, foi criado para me ajudar a sair do cigarro. Mas isso não é verdade, é perigoso também qualquer um dos tipos de inalação. Todos eles, assim, existe uma pressão muito grande da indústria, porque é uma indústria lucrativa. A questão do vape, a gente está num momento muito oportuno, porque recentemente o vape ele é proibido. Então a comercialização do vape no Brasil ele é proibido. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde, recentemente revisitou isso para entender se liberaria ou não o uso do vape e a comercialização, e a Anvisa proibiu, voltou a confirmar que não deve ser comercializado, e agora está um projeto no Senado para tentar liberar ou não o vape, com a justificativa de que, se você libera, você consegue fiscalizar melhor, controlar melhor e cobrar imposto, o que não é uma verdade, porque na verdade os problemas de saúde trazidos, o custo que isso vai ter para o sistema de saúde no futuro é muito maior e muito mais caro do que o que vai se arrecadar agora com o imposto, sem contar o número de vidas perdidas que a gente vai ter. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, essa questão de fiscalização, ela só funciona da boca para fora. Se a gente não tem fiscalização com ele sendo proibido, não vai ter fiscalização com ele sendo liberado. Então fica aqui mais uma questão para que a população pressione para que o Senado, para que o Congresso não libere o uso do vape. E quem tem em casa, principalmente os jovens, o vape, a gente acha que é moderno, mas ele foi criado pela primeira vez na década de 50. Já era uma alternativa da indústria tabagista para tentar chegar em outras pessoas. Isso acabou ficando muito tempo parado, até que no início de 2000 isso começou na China de maneira um pouco mais forte e depois chegou nos Estados Unidos. Mas o fato é que o vape ele vem com a ideia de ser um facilitador para sair do vício, e o que a gente vê é que, na verdade, ele se tornou uma porta de entrada para o vício, porque esses jovens começam com o vape e a maioria deles acabam depois no próprio cigarro ou até em outras drogas ilícitas. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, inclusive o filósofo Tiago Pontes está aqui conosco, parabenizando o senhor pelo excelente tema e pela sua explicação. Obrigado, e acho que é isso. Se a gente conseguir com isso fazer com que uma pessoa reflita e pense em parar de fumar, acho que a gente cumpriu bem a nossa missão. E eu espero ter cumprido hoje, junto com o senhor, essa ideia de passar a informação e propor mudança. Obrigado, e obrigado pelo espaço. E nós conversamos com o Dr. Vinícius Conceição, oncologista clínico. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, Sociedade Europeia de Oncologia, da International Association for the Study. O IAUS, que é a Sociedade Internacional de Estudo de Câncer de Pulmão. E do Grupo Brasileiro de Melanoma e da Sociedade de Medicina de Cirurgia de Campinas. E também faz parte do Grupo Sonho, o qual eu tenho um prazer imenso em falar aqui. Um beijo aí para o Dr. André e para todos os médicos que fazem parte do Grupo Sonho, que é SACE Oncologia e Hematologia. Doutor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos agora para o nosso